Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o crescimento do PIB brasileiro, que segundo o governo, segundo o IBGE, teve um crescimento de 3,4% em 2024. Tem muita gente comemorando. Mas calma lá, calma aí. Peraí. Antes da gente comemorar, a gente precisa entender algumas questões. O crescimento do PIB brasileiro foi um crescimento de verdade, um crescimento real, ou foi apenas mais um voo de galinha da economia brasileira? Porque esse crescimento, meu amigo, se sustentado, é algo positivo, é um marco para a nossa economia. Mas o que os economistas e os especialistas estão levantando de questão é o seguinte: será que o Brasil tem lastro econômico, tem lastro positivo para sustentar esse ritmo? Ou estamos diante de uma bolha inflada pelo governo, prestes a estourar a qualquer momento? Porque o governo está jorrando bilhões e bilhões de reais na economia para estimular o consumo, mas sem o investimento real na produtividade. Sabe o que isso significa, meu amigo e minha amiga? Significa que o governo está pressionando cada vez mais a inflação, e não só a inflação, também o endividamento, não só do governo, como também das famílias. E enquanto o governo bate no peito e diz que a economia está crescendo, os dados mostram que o último trimestre de 2024, o PIB cresceu apenas 0,2%, ou seja, cá entre nós, o Brasil está desacelerando, meu amigo, e está desacelerando forte. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo, porque eu vou trazer todos os detalhes disso tudo e você vai entender como tudo isso impacta diretamente na nossa mesa. Mas já comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Você é do time que tem fé, que acredita que a economia brasileira realmente está crescendo, ou você é do time que está enxergando isso mais como uma manobra contábil do governo, hein? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Bora lá, vamos entrar fundo aqui no nosso conteúdo, meus amigos. Mas antes, vou pedir para você deixar o seu like e conferir a sua inscrição aqui no nosso canal. Afinal de contas, o YouTube mostra pra gente que aproximadamente 70% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não estão inscritos no nosso canal. O que isso significa? Significa que tem 70% de chance de você que gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso material, de não estar inscrito aqui no nosso canal, cara. Então faz o seguinte, ó, confira, veja se você está inscrito ou não. Se você não tiver, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para você receber as notificações. Outra coisa que eu vou pedir para você é o seguinte: compartilhar esse conteúdo. Afinal de contas, esse tipo de informação que eu trago aqui, você não vai ver sendo divulgado lá no Jornal Nacional, lá na Rede Globo, você pode ter certeza disso. Então me ajuda levando essa mensagem para cada vez mais pessoas, compartilhando com pelo menos uma pessoa, você já ajuda aqui o nosso trabalho. Beleza? Bom, vamos lá. Agora vamos entrar aqui no conteúdo. Olha essa matéria que saiu aqui na CNN e em todos os portais de economia do nosso país. Economia brasileira cresce 3,4% em 2024, segundo o IBGE. E a gente tá vendo aí, cara, nos grupo de WhatsApp, um monte de gente falando: olha, tá vendo aqui, a economia do Brasil tá crescendo, cresceu 3,4%. Tem gente que tá falando em recessão, mas como é que tem recessão se tá crescendo? Bom, o PIB cresceu 3,4%, para muitas pessoas isso tá maravilhoso. Só que não adianta a gente simplesmente olhar somente para o crescimento do PIB sem a gente entender o que tá por trás, quais são os alicerces disso, se tem sustentação. É como se fosse uma casa. Você não tem como construir uma casa sem sustentação, sem alicerce, sem sapatas, sem colunas. Não faz sentido, porque você vai levantar essa casa e ela vai cair dentro em breve. O tipo de crescimento que a gente teve em 2024, eu estou falando como um estudante de economia, como um pós-graduando em economia, é um crescimento chamado de voo de galinha, vulgarmente conhecido como voo de galinha, porque é um crescimento que não tem sustentação. Ele não é de longo prazo, ele é um pico de crescimento e ele cai em seguida. E para manter esse crescimento, o governo vai ter que estar colocando cada vez mais dinheiro. E aqui é onde mora o grande problema, porque o crescimento econômico que a gente teve no nosso país não foi as empresas investindo em maquinário, em estoque, em contratar mais gente, em alugar galpões ou construir galpões. Não teve nada disso. O investimento que mais aumentou em 2024, pasme, meu amigo, foi exatamente o investimento das estatais. Ou seja, é o governo injetando dinheiro na economia. Esse é o tipo de investimento que não é eficaz. É um investimento que, cara, gera muito desperdício. E se não tem investimento produtivo, não tem como ter um crescimento sustentável, brother. O principal motor do crescimento do nosso país, cara, foi o consumo das famílias. E aqui é onde mora o principal problema. Porque quando o crescimento vem só do consumo, mas não vem acompanhado de mais produção, a consequência disso é algo muito previsível, que a gente está vendo aí. O que você acha que é?
é inflação. O que é a inflação? Mais dinheiro circulando na economia, sem que haja um aumento proporcional na oferta de produtos e serviços. E isso faz com que os preços subam no nosso país. E olha só como isso se conecta com a realidade atual. Nessa matéria, a gente vê que o PIB desacelera no fim de 2024 com impactos de juros e da inflação. O último trimestre de 2024 já mostrou pra gente aqui, já deu sinais claros de desaceleração, com um crescimento de apenas 0,2%, e muitos sinais de alerta estão sendo emitidos não só pelos economistas, pelos especialistas, mas como também pelo próprio Banco Central, projetando uma inflação nas alturas em 2025 e em 2026 e também aumentando a taxa de juros no nosso país. Ou seja, sinais claríssimos de que a gente está vendo um crescimento inflado pelo próprio governo. Quem viveu no período de hiperinflação aqui no nosso país sabe muito bem, cara, entende muito bem o que acontece quando o governo tenta forçar o crescimento só pelo consumo. No curto prazo, parece que está dando certo, só que depois a conta chega. Nessa matéria também que saiu na CNN, diz que a aceleração do PIB em 2024 pressionou juros e inflação, diz o economista ao programa WW do William Vac, lá da CNN. A alta de 3,4% da economia brasileira é explicada por demanda acima da capacidade e impulso fiscal. É exatamente o que eu estou falando aqui. Esse hiperestímulo ao consumo acaba criando uma bolha. Bolha essa que está muito próxima de estourar aqui no nosso país. E o Lula está dobrando a aposta. Ele continua apostando em estímulo ao consumo com os programas para liberar o crédito para as pessoas, ou seja, quem tinha nome sujo renegociou a dívida, liberou crédito. Essas pessoas já consumiram no início de 2024 e agora elas estão endividadas. O endividamento das famílias brasileiras está batendo recorde. Fora os auxílios que o governo tem dado aos montes aqui no nosso país, fora também o FGTS, que o governo acabou de liberar aí para as pessoas de uma forma simples. Por que o Lula fez isso? Justamente para as pessoas consumirem, para aquecer de uma forma artificial a economia. E o que acontece quando o governo não conseguir sustentar essa injeção de bilhões de reais na economia? Ele vai imprimir mais dinheiro para aquecer ainda mais a economia, gerando essa bola de neve, gerando uma hiperinflação? Muito provavelmente sim. Ou então ele vai seguir com a ação, como ele falou, que o Lula falou que iria tomar medidas drásticas. O que significa medidas drásticas? Congelamento de preço, tabelamento de preço. Aí, meu amigo, vai piorar ainda mais a condição do nosso país. Não vai ser mais interessante para as empresas produzir, porque vai trabalhar de graça? Não faz sentido, né? E aí a gente vai ver realmente os produtos sumindo das prateleiras. Nessa outra matéria que saiu aqui no portal do UOL, diz que a inflação assombra o governo, derruba a imagem de Lula e o consumidor é quem paga a conta. E já caiu a ficha para essa turma que o negócio tá complicado. Quem tem um mínimo de noção está entendendo o que está acontecendo. Quem vai pagar essa conta, no final das contas mesmo, somos nós, eu e você. Mas o governo tem a solução para resolver esse problema. Qual é a solução? É colocar gente competente no Ministério da Economia para tocar a economia? Não. É cortar gastos desnecessários? Muito pelo contrário. A solução é gastar mais para, ao invés de resolver o problema, melhorar a imagem do governo. Olha essa matéria que acabou de sair aqui na Gazeta do Povo. Lula gastará 3 bilhões e meio de reais em publicidade para melhorar a imagem do governo, que está para lá de arranhada com toda essa inflação descontrolada no nosso país. E o culpado disso tudo é o próprio governo, e a solução mirabolante do Lula é gastar mais em publicidade para dizer, olha galera, tá tudo certo, a gente está trabalhando, as coisas vão dar certo, a gente precisa ter fé, porque as coisas vão dar certo no nosso país. Ou seja, uma propaganda para limpar aqui a imagem do governo, para de repente daqui a um ano e pouquinho, né, que vai chegar um dia importante lá em outubro de 2026, vai ter uma grande porcentagem da nossa população que vai cair nessa propagandinha aqui, meu amigo. Mas calma, que o Lula tá andando com gente que entende muito bem de inflação. Não é de resolver inflação, não, é de gerar inflação, que é o próprio Sarney. Esse aqui entende de congelamento de preço, tabelamento de preço, de botar fiscal nos supermercados. Foi exatamente o presidente do Brasil na época da hiperinflação, um dos piores governos que o nosso país já teve. E olha o que ele disse aqui para o Lula. Sarney disse que Lula fez excelentes governos. Por outro lado, disse que é melhor sair bem do que já velho. Ou seja, sai enquanto que está bem. Para ele, tá indo bem. Ao responder sobre a possibilidade do presidente disputar a reeleição. Abre aspas para o Sarney. Lula não está nos governando num período de bonança, mas sim num tempo difícil, não só para o Brasil, mas de uma maneira internacional. Pois é, o mesmo período que a Argentina está vivendo, e a Argentina está conseguindo resgatar a sua economia, ao mesmo tempo que os Estados Unidos, que tem um plano aqui para recuperar a sua economia. Logo o Brasil, que estava se recuperando muito bem
pós-pandemia, o que está acontecendo agora? Acho que a gente conhece muito bem o tipo de gente que está tocando o nosso país, né? Crescimento do PIB é importante? Sim, mas crescer sem estrutura, como você acabou de acompanhar aqui no nosso conteúdo de hoje, acaba se tornando uma bomba relógio, que o governo está impulsionando artificialmente a economia. E quando esses estímulos acabarem, o que vai acontecer, meu amigo? A desaceleração virá com tudo e, como você viu, a desaceleração já começou no quarto trimestre de 2024. Veremos quais serão os dados agora do primeiro trimestre de 2025. Bom, meus amigos, já trouxe muitas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos. Eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa a sua opinião, que é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. O que você acha disso tudo? É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, essas informações você não vai ver sendo divulgadas lá no Jornal Nacional. Você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, ó, compartilhe com pelo menos uma pessoa que você conhece. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.